força, não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. Sempre ouço o Salvador a me chamar pra morrer, assim como Ele fez. Entrego minhas mãos ao meu Jesus.
Sabe aquelas coisas que enchem o coração e te fazem sorrir? Como os bichinhos de estimação, as comidinhas da vovó, as conquistas em equipe, as mensagens de boas notícias, os símbolos que trazem esperança e aquelas datas únicas que merecem ser comemoradas. Pois uma destas datas chegou e você está mais do que convidado para fazer parte da programação da Semana Santa Restaurados em Cristo. Dá para participar na sua igreja, online, na sua casa ou em grupo de amigos. E para não deixar ninguém de fora desta celebração, chame os colegas de trabalho, vizinhos e pessoas com quem você está estudando a Bíblia. Porque se as pequenas coisas nos deixam felizes, imagina relembrar e compartilhar a alegria de salvação e restauração em Cristo. Semana Santa 2021. Restaurados em Cristo. Boa noite, povo de Deus. E aí, você já está sentado, já está preparado para receber as bênçãos dessa noite? É muito bom estarmos aqui mais uma vez, recebendo a bênção da palavra de Deus e compartilhando nosso testemunho aqui como família cristã, né? Sabe, esse é aquele momento muito especial, é o momento de você compartilhar este link. Nós temos tido, sim, um bom retorno dos nossos amigos que estão participando. Temos ouvido as histórias dos irmãos que estão sendo abençoados durante essa semana. E nós queremos te agradecer pela participação, porque Deus está te fazendo um canal de bênçãos durante essa semana. Então, aproveite esse momento aí para você compartilhar esse link, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, compartilhe no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus e possam ser abençoadas por essa linda programação que está acontecendo aqui na nossa igreja. Eu espero que você esteja muito feliz hoje para poder ser uma luz aí na sua cidade. Nossos irmãos de Atalé que estão participando, de Poterrão sempre ligadinhos. Ontem eu vacilei de colocar aqui, mas os nossos irmãos de Pedro Veciano estão junto com a gente. Temos o pessoal de Bamberg assistindo, Córrego Seco e os nossos amigos aqui de Teófilo Otoni. É um prazer estar com vocês e eu espero que Deus nos fortaleça. Lembra aí de estar fazendo o seu pedido de oração no chat. Você pode estar fazendo também pelo WhatsApp da igreja. A igreja tem o número do WhatsApp. Você pode anotar aí o número do WhatsApp, tá bom? 991322171 para você mandar o seu pedido, para você pedir a sua oração. Vai ser um prazer estar te recebendo aí e estar te apoiando nesse momento. Lembra de colocar o seu nome, de onde você é, para poder participar do sorteio também. Nós temos hoje mais brindes para poder aparecer por aí afora. Tem coisa boa chegando, mas para o fim da semana nós vamos sortear mais algumas coisas legais. Temos kits aqui da Natura, tem suco de uva, bombom, tem muita coisa boa aí que você vai estar sendo presenteado nessa noite. Então, compartilha o link. Senta aí, manda o seu pedido de oração, reúna a sua família e receba a bênção de Deus nessa noite. Nós vamos ouvir agora mais um testemunho, mais uma história que nos motiva a participar dessa programação, que nos ajuda a entender que essa semana é uma semana especial, é uma semana de renovação espiritual também. Vamos assistir agora esse testemunho. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a
coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que pode imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá um curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma, e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. Todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Olá, tudo bem? Nós tivemos um belo testemunho aí. E a adoração também está repleta de louvor, né? E nós iremos louvar o nome do nosso Deus. Mas antes deste louvor, acredito que você tenha visto aí pessoas com a camisa, com a logo, assim, G148. E esse movimento adventista, ele remete ao que Paulo escreveu lá em Romanos 14, versículo 8, que é bem pertinente à nossa situação que estamos vivendo hoje, né? E o versículo 8 diz assim, se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Essa música, que foi gravada há algum tempo, ela é bem condizente, como eu disse, para o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de pandemia, um tempo onde existe tantas coisas, atrapalhando até mesmo o nosso relacionamento como irmãos aqui na igreja. Mas este versículo quer nos dizer que nós precisamos levantar. E a igreja está para isso aí,
para a pregação do Evangelho. Essa música que nós iremos cantar neste momento, Somos Teus, é para fazer com que você levante-se e cumpra a missão. Vamos louvar neste momento. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se você estiver sentado, o importante é você levantar a sua voz em louvor a este Deus grandioso que tem feito grandes coisas na nossa vida. Louvemos o nome do nosso Deus. Somos Teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Que bênção é falarmos que nós somos do Senhor. Que bênção é dizer ao mundo que estamos para levantar este povo. Que bênção é fazer parte dessa missão de proclamação do Evangelho. Esse próximo louvor que nós iremos entoar ao nosso Deus fala exatamente daquilo que Cristo tinha falado antes dele ser crucificado. Ele mesmo disse que quando ele morresse, ele atrairia muitos a ele mesmo. E o que ele pede é que o reino dele seja em cada um de nós. E nós iremos cantar dessa verdade que tem que ser vivenciada por mim e por você. Nós iremos louvar neste momento cantando essa música lindíssima que fala aos nossos corações. Louve neste momento. Os céus proclamam
nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. E aí, meu amigo, minha amiga, você já compartilhou o seu link? Já compartilhou com o seu amigo a programação dessa noite, para que ele possa ser abençoado? Nós já vimos aqui vários pedidos de oração. É o último momento para você colocar o pedido de oração hoje, viu? Nossa amiga que vai estar fazendo hoje o pedido de oração, o momento de oração, já está ali registrando. Então, aproveite os últimos momentos. Agora também para colocar o seu nome aí, para ganhar o brinde também, o sorteio dessa noite. Vai ser bênção e eu quero compartilhar muitas bênçãos com vocês aí, né? Olha só, quero te lembrar que o YouTube te dá uma opção muito legal. Durante a semana, alguns me perguntaram sobre o link, né? Nós temos mandado o link do canal da igreja. Então, todos os dias é o mesmo link, porque quando você entra no canal, nós fizemos de forma que o primeiro vídeo que vai aparecer é o vídeo ao vivo. Mas, se você olhar na página da igreja aí, vai perceber que tem um sininho. E se você ativar o sininho, quando tiver alguma programação ao vivo, vai chegar uma notificação no seu celular. Então, ativa o sininho também aí, compartilha o nosso canal, se inscreva, porque a sua inscrição nos ajuda a ter mais relevância no YouTube. Então, quanto mais inscritos, mais relevância o YouTube percebe que o canal tem e mais longe a mensagem pode chegar. Tá joia? Então, você pode pesquisar aí, Adventista São Jacinto. Nós já temos 2 playlists
Você pode ver uma com todas as pregações da Semana Santa e outra com a série sobre o livro de Romanos, que nós estamos fazendo aqui aos sábados. Que Deus nos abençoe e nos use como uma luz através das mídias sociais. Que possamos abençoar a vida de muitas pessoas aqui pelo YouTube, através das pregações, através do louvor, através da adoração. Esse é o momento aí que eu quero te desafiar a participar também do mutirão de Páscoa. Deus já tem sido honrado, glorificado aí, né? Hoje nós mandamos na lista de alguns irmãos de vocês aí no seu contato. Se você tem o meu número salvo, provavelmente recebeu ali uma imagem. E eu queria mostrar para vocês agora como é que nós estamos no momento com as cestas básicas. O pessoal da mídia vai colocar para você agora as primeiras cestas que chegaram. Tá joia? E agora você vai estar visualizando aí a outra foto mais bonita de todas aí, ó. Não se assusta com a cara da pessoa. Pronto, pode voltar para mim aqui. Hoje eu estava caminhando e o tema da pregação de hoje tem tudo a ver com a minha luta com a saúde. E eu estava nas atividades físicas ali e o Simval já me ligou e falou: pastor, como é que está funcionando? O pessoal está indo lá para a igreja todo dia às 6 horas. Teve dia que não apareceu ninguém. E o que eu faço? Falei: continua lá frequentando lá, continua com a equipe lá esperando às 18 horas, porque aos poucos as pessoas vão se mobilizando, né? E nós estamos no final de mês, a gente entende que tem pessoas que vão receber só a partir de amanhã, tem pessoas que vão receber só na sexta-feira que vem ou na quinta-feira da semana que vem. Então, nós vamos continuar mobilizando aqui porque nós queremos alimentar as pessoas. E ele falou assim: pastor, mas nós temos algumas bênçãos aqui para poder já compartilhar com os irmãos. A irmã Glorinha, que tem feito um trabalho já aqui na ASA junto com a nossa equipe, ela já conseguiu ali com um grupo de pessoas essas 15 primeiras cestas que estavam ali na primeira foto. E na verdade as 15 chegaram a 20 cestas. Hoje nós já divulgamos para mais outros irmãos e já recebemos mais 13 cestas. Então no momento, 13 cestas, e aí chegamos a 33. E ao chegar aqui na igreja, um de vocês aí, eu não sei o nome quem foi a pessoa, mas também já deixou aqui na igreja às 18 horas, já veio trazer uma cesta aqui também. Então, como um grupo, nós já conseguimos, antes aí do pagamento cair para a maioria de nós, já conseguimos chegar ali a 33 cestas. Louvado seja o nome de Deus. A nossa equipe tem preparado algumas cestas bem especiais para algumas famílias. Algumas cestas, estamos colocando leite, achocolatado em pó, estamos colocando uma caixa de bombom para as crianças que não têm oportunidade de ter esse tipo de alimento. Mas nós queremos ter muitas cestas para entregar também para pessoas que estão passando aperto. E aí eu quero pedir você que, se você conhece alguém aí, que é comerciante, especialmente assim agora, nesse período da crise, da pandemia, do lockdown, nós temos muitas famílias que ficaram travadas financeiramente. Então, se você conhece alguém, procura a gente também, se for possível, se nós tivermos condição, nós vamos abençoar, vamos ajudar. A gente não vai ficar revelando o nome de ninguém, é claro, mas o que a gente quer aqui é ser uma bênção na vida das pessoas. Então, se você ainda não fez a sua doação, ainda dá tempo, tá joia? Manifeste seu desejo. Nós estamos indo na casa buscar uma cesta básica. Hoje eu fui comprar, né? Fiquei na fila lá e o desafio era dar umas caixas de bombom. Eu falei assim, já tinha dado uma cesta para a escola, eu falei assim, eu vou dar uma cesta básica também. Porque o carro do meu irmão quebrou comigo e eu tive que gastar R$1.000 extra. Por quê? Porque eu não vou dar uma cesta básica. É extra. Eu não estava no meu orçamento, mas eu vou fazer alguma coisa. Fui lá e comprei a cesta. Quando eu olhei assim, pensei, meu Deus, R$60 uma cesta básica, que vai ajudar alguém. Eu empolguei nesse negócio, rapaz, e comprei 2. E eu falei assim, eu quero que essa cesta seja uma motivação para que eu possa ensinar os meus filhos também a ter a generosidade como algo presente na vida. E eu espero, e o meu desejo é continuar cada mês ajudando mais famílias aí para ter o alimento em casa. Então, se você não tem como dar uma cesta, doe alimentos. Tem pessoas que mandam mensagem para mim hoje, pastor, eu não posso dar cesta, mas eu posso dar 1 quilo, posso dar 5 quilos? Pode, manda sua mensagem aí que a gente vai passar na sua casa, vai recolher.
Pastor, teve alguns que falaram assim, eu não tenho lá como comprar. Pastor, o senhor pode comprar para mim? Nós passamos o número da conta, a pessoa, vamos estar comprando essas cestas também. Tem outras pessoas que resolveram só mandar assim, ó, passa aqui em casa pegar o dinheiro. Teve várias situações. O que nós queremos é o movimento. Quando você doa, você está abrindo o seu coração para a transformação acontecer na sua vida e na vida de alguém que vai receber. E eu quero agora mandar aqui um abraço para algumas pessoas, né? O Kaique e a Delma, que estão aí acompanhando a gente todos os dias. Que Deus abençoe vocês. Delma movimenta esse sindicato aí de Ataleia, Delma. Movimento sindicato rural aí para formar cestas básicas e ajudar os nossos amigos aí de Ataleia que também estão precisando de alimento. Quero mandar um abraço aqui para Bárbara Moura. Que bom ter você aqui conosco, viu, Bárbara? Um abraço para Maria de Lourdes Schultz, que Deus continue te fortalecendo. O Kleber, que está sempre junto aqui conosco, né? A Graziela, um abraço, Graziela, que Deus fortaleça cada dia mais a sua fé. Quero mandar aqui o nosso abraço também para Sabrina Botelho. É muito bom ter você aqui conosco, né? Olha, Sabrina é convidada da Carol. Carol, que bom que você está animada aí, né? Todo dia a gente tem conversado aqui com a Carol, que tem feito a diferença aí na cidade de Ataleia. Nós mandamos um abraço para os nossos amigos de Poterrão, nós temos o Luiz Felipe, a Nilza, o Breno, que estão arrebentando aí, mesmo lá no interior, estão se esforçando. Ontem eu recebi uma mensagem dos irmãos de Santania, que tem muita dificuldade com acesso, e lá em Santania, que tem dificuldade com acesso, eles têm compartilhado os links, e tem pessoas assistindo também, mesmo em minhas dificuldades, estão participando para ser abençoados por Deus aí, né? Um abraço ao Gabriel, a Estefânia, Lidiane aí que está junto conosco, nos apoiando nessa programação também, na organização dela, a Andressa Ramos, boa Andressa, a Taninha, e nós temos aqui uma equipe, viu gente, que tem feito o esforço, está aqui conosco todos os dias. Nós temos um grupo muito dedicado para poder levar essa pregação a você. Um abraço à nossa equipe aí. E quero mandar aqui para o Guilherme também, de Ataleia. Tamo junto, viu? Lara Mayra, um abraço para você, Lara. A Dami, lá de Córrego Seco, também está acompanhando. Nós temos aqui o Fabricião, gente boa. O Lázaro aí também de Ataleia. Vamos ver aqui, ó. Hoje nós também temos, eu vi um nome aqui, rapaz. A Carol, esposa de Jean, também está junto com a gente. São muitas pessoas e nós queremos pedir a Deus que continue fortalecendo cada um de vocês aí, né? Não vou falar o nome de todo mundo aqui não, senão a gente gasta muito tempo aqui. O mais importante agora é a pregação da palavra de Deus. É muito bom ter a sua participação. Agora, não esqueça de mandar o seu link, mandar o seu like aí para as pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos ter o sorteio. Eu quero convidar aqui nossa equipe aí para trazer os papeizinhos do sorteio e vamos ver quem serão os abençoados da noite. Obrigado. Nossos irmãos também de Pedro Veciani, que tem muita dificuldade aí com a questão do acesso à internet, né? Estão acompanhando a gente, os nossos irmãos da Pedra da Boca, pessoal animado na fé, viu? E hoje o primeiro que vai ganhar um presentinho é o Breno de Poterrão. Olha aí, Breno, chorou a semana toda e conseguiu ganhar o seu prêmio aí também, viu? Que Deus te abençoe, Breno. Eu vou levar um negócio ali bem gostoso para a gente poder dividir, viu? Outro abençoado aqui é o Vitor, aqui de Teoflotone. Parabéns, Vitor. Aqui nós vamos estar separando o seu prêmio. O terceiro premiado da noite será a Tatiane, de Teoflotone. Parabéns, Tatiana. Que Deus te abençoe. E o seu brinde também vai estar aqui à sua disposição. E o último premiado da noite é a Glória aqui do São Jacinto. Que Deus te abençoe, Glória. Você também ganhou o seu presente. Hoje deu só Teoflotone, né? Tem dia que dá mais Ataleia, tem dia que dá Teoflotone. A briga está acirrada aí. Então lembra aí, se você ganhou o presente aqui, manda uma mensagem para nós no WhatsApp.
que a gente vai dar um jeito desse brinde chegar até a sua casa aí, ou você nos procura pessoalmente, se você nos conhece mais de perto aí. Se você é algum amigo, foi convidado aí por alguém aqui da igreja, peça esse amigo seu para pegar o brinde, que fica mais fácil para você. Que Deus abençoe. Agora, gostaria de convidar aqui a professora Cal. Ela vai estar fazendo um momento de oração. Ela vai estar nos colocando na presença de Deus. Prepara sua família aí para receber a bênção do Senhor. Vou usar a frase que o pastor sempre fala aqui na igreja. Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja no lar de cada um de vocês. Bom, nós temos vários pedidos de orações aqui. E gostaríamos de começar com o pedido de oração do irmão Tinim. Ele pede oração em favor do nosso irmão Daniel, lá de Vila Verônica. Também a Delma, de Ataleia, pede oração por toda a sua família. Aline Nascimento pede oração por uma amiga que está com Covid e agradece o nascimento da filha de uma amiga, que graças a Deus correu tudo bem. Aline Ribeiro também pede oração por uma colega de trabalho do seu pai, a Baiana, que está com complicações pela Covid. Suca Pereira pede oração pelos jovens. Temos mesmo, que orar por nossos jovens. Rildo, da nossa igreja, pede oração por sua família. Ítalo Ribeiro pede oração para que o Senhor possa dar forças para ele enfrentar as dificuldades deste mundo. Kaique Franco pede oração por sua prima Amanda. Carlos Alberto pede oração por todos os enfermos. Graziela Gomes pede oração por Paulo Henrique, também por seus tios Eliezer e Lúcia Regina, que estão com Covid. Maria Helena Pego pede oração por seus planos. Rogério Mendes sempre está acompanhando a live, mas infelizmente hoje o pai dele faleceu e não estar aqui presente. Que nós possamos orar por essa família que está enlutada. A Leila também pede oração por sua família. O Luiz Felipe pede oração por sua família e por todos que estão nessa live também. Rosilene Lemes pede que continuemos orando pelos enlutados e os enfermos. Alessandra pede oração por seu irmão Antônio, que não está bem de saúde. Maria Isabel pede oração por sua família, principalmente pela sua filha Emily. Marli Modesto pede oração por todos os seus familiares, principalmente pelos seus 2 irmãos, Maurílio e Márcio Adriano. Ana Lúcia pede oração pelo seu irmão, que se encontra entubado na cidade de Arujá. Ceisa Maria pede por sua família, principalmente pelo seu esposo. Dami Schutz pede oração por Lucinara, que está entubada, e sua irmã, que está com Covid. Nós temos muitos pedidos de oração, nossos irmãos. Muitos mesmo. Muitos que nós não damos conta de falar aqui na frente. Muitos que nós estamos presenciando aí a cada dia na nossa cidade. Chegou um momento muito especial agora. Um momento de elevarmos um clamor ao nosso Deus, para que nossos problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando, o povo que está sofrendo, possa receber a bênção dos altos céus. Neste momento, vamos orar. Vamos curvar a nossa fronte e falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, estamos aqui com as nossas fracas cabeças inclinadas a Ti, Senhor, para Te pedir
que atenda as nossas orações, atende as nossas súplicas, ó Deus. Que o Senhor possa estar neste momento, ó Pai, nos hospitais, no Santa Rosália, no Filadélfia, no UPA. Que o Senhor possa estar, Senhor, no Bom Samaritano. Que o Senhor possa estar no Raimundo Gobira neste momento. Que o Senhor possa tocar com as tuas mãos poderosas na enfermidade de cada um, ó Pai, e curá-los, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo um momento trágico. Estamos perdendo nossos entes queridos, estamos perdendo amigos, estamos perdendo vizinhos, conhecidos, Senhor. Mas confiamos na tua promessa, ó Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, humildemente te pedindo, para que o Senhor possa sarar essa terra, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, o ânimo de viver novamente. Que o Senhor possa usar neste momento, Senhor, todos os médicos, os enfermeiros, ó Pai, que estão na causa aí desse coronavírus. Que o Senhor possa, ó Pai, usá-los para que eles possam, Senhor, trabalhar em prol de toda a população de Teoflotone e deste mundo, ó Pai. Esteja, ó Pai, com os enfermos que estão em casa. Que o Senhor possa visitá-los nessa noite e curá-los também, Senhor. Esteja, Pai, com a nossa missão, que é levar o teu amor, a tua palavra e a tua misericórdia para todos aqueles que nos cercam, Pai. Que o Senhor possa levantar, Senhor, os teus filhos, possa dar ânimos, principalmente os pastores que estão em linha de frente, Senhor, falando do teu amor e da tua palavra para todos nós. Que o Senhor possa dar a eles cada dia ânimo para que eles não venham esmorecer, Senhor. Que eles possam enfrentar essa dificuldade de cabeça erguida e principalmente, Senhor, confiando em Ti. Que nós possamos, Senhor, ter essa noite e todos os dias da nossa vida abençoada por Ti. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Ok, nós tivemos esses momentos aí de oração. Tenho certeza que você colocou diante de Deus também aquelas pessoas que você tinha em mente, para que Deus opere um milagre na vida de cada um de nós, não é mesmo? A nossa adoração continua e preparando também para recebermos a mensagem de Deus nessa noite. Talvez você não tenha prestado tanta atenção na letra dessa música que temos cantado todas as noites. Eu gostaria de ler para você em forma de poesia, porque ela foi escrita dessa maneira, né? Determinado carrega a sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso esse gesto, traz vida ao pecador. Vamos cantar essa música, restaurados em Cristo, neste momento.
Está preparado hoje para ser renovado por Cristo Jesus? Está preparado para poder ter mais um encontro com Deus? Hoje eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia bem do seu ladinho aí, no livro de Lucas, tá? Hoje o tema é falhar não significa fracassar. Talvez você ainda consiga lembrar, e raras pessoas hoje não conseguem andar de bicicleta. Por isso eu digo que possivelmente você lembra de quando você começou a andar de bicicleta, né? A aprender a andar de bicicleta. Eu tenho poucas lembranças assim da minha infância, e menores ainda são as lembranças com meu pai. E uma das lembranças que eu tenho é quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu ainda lembro da bicicleta Monarch. Ela era amarela e vermelha. E eu era muito pequenininho. E eu lembro que o meu pai, ele segurava atrás do cilindro, e eu ficava pedalando e ele segurando. E eu dizia o tempo todo: pai, eu estou conseguindo, pai, eu estou conseguindo. E ele: tá sim, filho, tá sim. E eu, todo troncho, caía no chão, chorava, e meu pai: vamos lá de novo. E provavelmente aconteceu com você também, quem sabe com o pai, com o tio, com o amigo, com a mãe. Eu não sei como é que foi a sua experiência, mas eu tenho certeza que você não pegou uma bicicleta, sentou nela e começou a andar do nada. É muito provável que você tenha caído algumas vezes. É muito provável que você tenha, quem sabe, ralado o seu joelho, quem sabe o seu cotovelo, porque fracassar faz parte da nossa história. Quando você nasceu e começou a andar, eu tenho certeza que você não saiu correndo pela casa. É raro isso acontecer. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém contando que isso aconteceu alguma vez. Mas todo começo e toda história, ela tem as suas quedas. Toda vez que você vai aprender algo, você tem as suas quedas. O fracasso, ele infelizmente faz parte da nossa conquista para nossas vitórias. Eu lembro quando o meu pai, no momento exato quando eu comecei a andar de bicicleta, o meu pai largou o cilindro, e todo pai faz isso, né? E eu pedalando, todo empolgado. E eu perguntei: pai, você está segurando? Ele falou: estou sim, só que eu só ouvi a voz dele muito longe. Eu virei para olhar onde é que ele estava, e eu puf no chão. Mesmo você dando os primeiros passos, acontece que você também cai. Porque infelizmente o fracasso, ele vai estar nos acompanhando. Talvez você não aprenda a andar de bicicleta, mas entenda, você já viu também as Olimpíadas. Em algum momento você pode assistir algum campeonato, algum jogo. E entenda, nas Olimpíadas, as pessoas se preparam durante 4 anos pelo menos, alguns até mais do que isso, quando podem participar de mais de uma Olimpíadas. E as pessoas se dedicam ao máximo. E quem sabe os melhores de um país são selecionados para poder chegar às Olimpíadas. E no final da Olimpíada, apenas 3 conseguem subir ao pódio para cada categoria. Já percebeu que 90% das pessoas que vão para as Olimpíadas não ganham nada? Lutaram. Chegaram lá. Mas, de alguma forma, fracassaram. Será que os fracassos, eles são ruins para a nossa vida? Você já pode pensar aí também, quem sabe, de uma família que você conhece, ou talvez até mesmo o seu casamento. Quantas vezes a gente está ali feliz pelo namoro, sonhando com um casamento, e depois que casa, depois de alguns anos, com as crises, com os problemas, com as falhas e os fracassos, nosso casamento se torna apenas em tristeza. Já pensou numa mãe que está feliz ali com o filho que vai nascer, os pais curiosos para saber como é que vai ser o rostinho da criança? E quando a criança nasce, aquela alegria, e nós começamos a criar e damos o nosso melhor para o nosso filho, acontece que os filhos crescem e começam a tomar as decisões. E ao invés de ser uma bênção, o filho se torna apenas uma dor de cabeça. Fracassos. Eles sempre estão ao nosso lado. E a Bíblia, ela nos ensina como lidar com o fracasso. A Bíblia, ela já começa nos mostrando, se você olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que de todas as histórias, pouquíssimas terão a história de um personagem
sem ter o seu fracasso. São raras histórias. No momento eu só lembro de duas, e uma mais ou menos ainda, né? Que é Daniel e José. As outras todas têm os seus fracassos. Eu estava todo empolgado um dia quando eu falava sobre esses heróis da Bíblia, né? E eu pensei, Samuel também se encaixa nesse perfil. Até que eu li que os filhos de Samuel não serviram a Deus. Era o fracasso dele. Possivelmente Daniel também tinha o seu fracasso. Possivelmente José também teve o seu fracasso, quem sabe como um menino ciumento. Eu não sei qual foi o fracasso que aconteceu na sua vida, ou o fracasso que tem derrubado você. Mas hoje eu quero te ajudar a transformar esse fracasso em bênção. Transformar esse fracasso em glória e alegria. Para isso, nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Lembra que nós falamos que Jesus estava angustiado no Getsêmani e com ele levou 3 amigos, os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. A Bíblia agora conta a história a partir do verso 54 desse amigão de Jesus, Pedro. Pedro, ele havia acabado de fracassar no Getsêmani porque não estava orando com Jesus. E agora, Pedro vive mais um momento de fracasso. 2 grandes fracassos seguidos. Um logo atrás do outro. A história conta que, aqui no verso 54, que depois de Jesus ser preso, levaram ele e induziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Pedro era o melhor amigo de Jesus. Já havia dado mole lá no Getsêmani. E agora a Bíblia fala que Jesus estava preso. Um pouco antes a Bíblia fala que os discípulos, na hora que Jesus foi preso mesmo, todos fugiram. Mas aqui está dizendo que Pedro, apesar de ter fugido, ele ficou curioso para saber o que aconteceria com Jesus. E estava preocupado com Jesus. E nós vamos aprender com o fracasso de Pedro aqui algumas lições muito importantes. Entenda, não foi só Pedro que fugiu. Todos os discípulos fugiram. Judas foi o traidor que vendeu. Ele era traidor não porque ele vendeu. Ele é traidor porque ele não aceitou a salvação. Não aceitou o perdão. Todos os discípulos traíram Jesus. Todos o abandonaram. Os seus 3 melhores não cuidaram dele. E agora aqui no verso 54 diz que Pedro, apesar de ter fugido, seguia Jesus de longe. Por que Pedro seguia Jesus de longe? Verso 55 agora. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Jesus foi preso à noite, e nesse horário provavelmente estava muito frio. Então era comum, nesse momento, as pessoas se reunirem ali, ao redor de uma fogueira para se aquecer. E a Bíblia fala aqui que Jesus conseguiu acessar esse pátio. João de alguma forma tinha acesso a Caifás e ele conseguiu levar Pedro para dentro desse pátio também. E o verso 55 mostra ali que Pedro, ele não chegou lá para poder defender Jesus. O verso mostra para nós que Pedro, ele estava ali para poder ver o que ia acontecer de Jesus. Será que Jesus ia fazer algum milagre? Será que Jesus ia operar algum milagre nesse momento? Será que Jesus ia se libertar dali? Ia mandar fogo do céu e destruir aquelas pessoas? Pedro, de alguma forma, ele queria estar perto de Jesus, vendo Jesus, mas não queria ser reconhecido como um seguidor de Jesus. Nós podemos ver isso a partir do verso 56. Vamos ler aí, nós vamos ler vários versos hoje, deixa a Bíblia aberta aí, ó. Verso 56. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Pedro estava ali ao redor de uma fogueira, várias pessoas conversando, felizes, e ali preocupados. E aí esse cara aí, o que ele fez? Porque o que aconteceu com Jesus não era comum. Eles não julgavam ninguém numa hora daquela da noite. As pessoas que participavam não eram pessoas de boa índole que estavam ali. Eram pessoas que queriam ver Jesus, sabiam do que estava acontecendo. Era um pré-julgamento. Eles não iam arriscar colocar pessoas ali que não tivessem noção do que estava acontecendo.
E Pedro, de acordo com o texto, ele assentou-se no meio daquelas pessoas e chegou uma serva, e essa serva olha para Pedro e fala: olha, eu acho que você conhece esse Jesus aí, né? Você também não é um dos discípulos? De acordo com o texto. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro diz: mulher, não o conheço. Pedro primeiro havia deixado de orar por Jesus. Agora Pedro foge no momento que Jesus mais precisava. E nesse momento, Pedro já diz que não conhece Jesus. Olha como é que um fracasso, ele vai levando a gente a outros fracassos. Por que Pedro estava fracassando um ponto atrás do outro? Vamos continuar lendo, verso 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E já é a segunda vez, e a segunda pessoa diz: Pedro, você é uma dessas pessoas. E ele fala: não, de jeito nenhum. Sabe o que é interessante? O que eu percebo dessa história é que o fracasso, ele nos impulsiona a negar a Jesus. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, a primeira coisa que você abandona é a vida espiritual. É ou não é assim? Se o seu casamento está com conflito, qual é o primeiro dano que vai acontecer? É na vida espiritual. Pode ter certeza. Eu não vou na igreja porque as pessoas vão ficar olhando para mim e vão saber do meu conflito. Eu não vou começar a ler a Bíblia não porque eu não tenho coragem, eu não sou digno de estar diante de Deus, porque olha o que está acontecendo com a minha vida. Se você está com um problema financeiro, me diz aí, quem é o primeiro a perder nessa história? Sempre é Deus. Porque os nossos fracassos nos impulsionam a negar a Jesus. Está aqui o exemplo de Pedro. Vamos ler mais um verso? Verso 59 agora. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Já era a terceira vez em que Pedro era identificado como sendo um discípulo. E desta vez, Pedro, além de negar, Pedro amaldiçoou. Por quê? Porque Pedro era reconhecido por causa do falar dele. A forma de Pedro falar mostrava quem era Jesus. Agora entenda, meu amigo, a Bíblia fala que quando Jesus chamou Pedro, ele era conhecido por ser o quê? Um homem ignorante, um homem bruto. A transformação que Jesus quer operar na nossa vida, ela não começa pela parte externa. Essa transformação, ela começa no coração. Ela muda do nosso falar. Tem pessoas que acreditam que porque mudou de roupa e mudou a alimentação, agora se tornaram bom cristão. Porque abandonou o emprego por causa do sábado e agora se tornou um bom cristão, um exemplo de santificação. Eu consigo ver na história de Pedro que de fato ser o seguidor de Jesus é você viver como Jesus vivia. Pedro agora conseguia falar como Jesus falava. O linguajar de Pedro mudou porque estava na presença de Jesus. E você acredita que tem pessoas que andam aqui na presença de Jesus 10, 20 anos e continuam sendo rudes? Você acredita que tem pessoas que conseguem estar na presença de Jesus e conseguem não amar o próximo? Infelizmente, isso tem acontecido em nosso meio. Agora, esses foram os fracassos ali de Pedro. Mas o fracasso dele nos ajuda a ver o que nós podemos aprender para conseguir vencer o fracasso. Porque Pedro fracassou nesse momento, mas Pedro não vacilou na sua fé. A experiência de Pedro vai te dar força hoje para tomar decisões corretas em meio ao fracasso. A primeira coisa que você tem que aprender nessa história é que todos falham. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E quando ela fala que todos são pecadores, ela não quer dizer que pecador é só aquela pessoa que não quer ir para a igreja. Quando a Bíblia fala que todos são pecadores, ela não quer dizer que pecador é só aquela pessoa que está lá cometendo adultério, o irmão da igreja que abandonou. Quando a Bíblia fala que todos são pecadores,
ela está dizendo que eu também, que estou falando com você nessa noite, sou pecador. Em relação ao pecado, não existe diferença nenhuma entre nós. Todos somos pecadores. E por mais esforço que nós possamos fazer aqui nessa terra, o melhor que nós temos a oferecer a Jesus são os nossos pecados. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua vida, você precisa reconhecer aquilo que você de fato é. Se você cria uma expectativa na sua vida e você não cumpre ela, você tende a se desanimar. Eu fiz terapia algum tempo atrás e uma lição que eu aprendi muito grande na terapia. Eu criava muita expectativa nas coisas e na verdade eu sempre quero fazer algo muito bom, eu quero sempre fazer o melhor. E quando eu crio essa expectativa, eu acabo me machucando, ao não ver que as pessoas também tinham a mesma expectativa que eu tenho. E eu comecei a mudar o meu perfil de expectativas. Eu comecei a olhar para as pessoas não por aquilo que eu esperava que fosse acontecer de bom, mas sabendo que elas têm a oferecer o que é pior. Credo, esquisito isso, né? Por que esperando o pior? Porque se não vier algo de bom, eu já não tenho por que me frustrar. É claro que eu sempre espero algo de bom, mas o tempo todo eu estou lembrando que as pessoas, elas também têm falhas, que eu também sou falho. E Pedro está me ajudando a lembrar que nós precisamos de lembrar da nossa situação. Todas as pessoas falham. Quantas pessoas poderosas nós conhecemos aí? Albert Einstein foi reconhecido por ser um fracasso em matemática quando era criança. E olha que homem brilhante que foi. Nós temos Winston Churchill. Ele era conhecido também como fracasso na escola. Se tornou um homem poderoso, especialmente na guerra. Foi dito ao Walt Disney que ele nunca seria alguém na vida. Olha que poderoso império que o Walt Disney deixou. Vários atletas nas Olimpíadas tiveram essas oportunidades e todos eles puderam se esforçar, se destacaram. Alguns conseguiram alcançar medalhas, outros não conseguiram, mas puderam participar de uma Olimpíadas. Tudo depende da perspectiva em que você está chegando. Thomas Edison, ele foi o inventor ali da luz, da lâmpada elétrica, né, e da bateria de armazenamento. Ele diz que ele tentou mais de 10.000 vezes produzir a energia, a lâmpada. E quando perguntou para ele, nossa, você fracassou 10.000 vezes, ele fala, não, eu só aprendi 10.000 formas de não fazer a lâmpada. Tudo depende do que você, como você enxerga as falhas da sua vida. Porque as falhas vão acontecer, o fracasso ele vai acontecer. E você precisa estar preparado para isso. Amigo, o fracasso não é o ponto final. O fracasso é o ponto de partida. Quando as coisas não estão dando certo na sua vida, é um sinal de que você precisa recomeçar. Sabe por que a gente bate muito a cabeça em coisas que não deveria? É porque a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultado diferente. Se você fracassou em um aspecto da sua vida, tente mudar o processo. Tente de outra forma. Comece por um outro caminho. Eu tenho uma luta. A minha luta é exercício físico. Rapaz, se você vê eu correndo, fazendo algum exercício físico, você pode dar glória a Deus aí, porque é milagre. Eu gosto. O meu problema é sair de casa. Pensa na luta. E eu, por muitas vezes, eu falo assim, eu não vou sair. Porque já que eu não posso sair 6 horas da manhã para caminhar, então eu não vou sair. Hoje eu estou com um propósito. A hora que eu falo assim, eu vou e pode ser meio-dia. É possível que você vai me contar pela rua um dia caminhando meio-dia. Entenda que é a minha luta contra o meu eu. Não é nem tanto o exercício físico. É a minha luta contra o meu eu. Eu tenho que tentar outros meios. Já fui para academia, já fui para futebol, quebrei muita canela. Tenta outros meios. O fracasso não é o final. O fracasso é um ponto de começo. Pedro, ele olhou aquela situação e Pedro, ele estava passando cada vez mais, aprofundando a situação dele. E nós podemos ver na experiência de Pedro 3 liçõezinhas interessantes aqui. A primeira delas, por que Pedro caiu? Pedro caiu porque Pedro não levou a sério as advertências de Jesus. É possível que você também tenha fracassado na sua vida espiritual, amigo.
porque você não seguiu as advertências de Jesus a sério. Pastor, mas eu vou para a igreja. Eu já ouvi muitas famílias falando isso. Pastor, eu vou para a igreja, eu levo minha família para a igreja, nós oramos, nós fazemos tudo isso. Isso é muito bom, é muito importante e é essencial. Agora, amigo, se você leva a sua família para a igreja, mas se a sua família não tem perdão, não reconhece amor, não consegue entender o que é misericórdia e o que é se entregar pelo próximo, não conheceu o que é o cristianismo. Jesus dá muitas orientações. Nós temos que seguir as orientações de Jesus. Segundo motivo pelo qual Pedro fracassou. Pedro decidiu seguir de longe Jesus. Se Pedro tivesse, quem sabe, no comecinho dessa situação, tivesse se encontrado em Jesus, abraçado a Jesus, quem sabe ele poderia ter vencido. E às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu quero tentar fazer isso aí, mas sem compromisso. Eu quero me envolver na igreja, mas sem compromisso. Comecei a namorar uma pessoa, sem compromisso. Amigo, tudo que acontece, tudo que você faz sem compromisso, pode ter certeza que não vai ser algo bom. Pode ter certeza que não vai prestar. E o terceiro aspecto da vida de Pedro é que Pedro ficou ali junto ao fogo. Pedro, ele se assentou junto à roda dos esclarecedores. E quando você rejeita as advertências de Jesus, quando você não tem um compromisso com Jesus, quando você não quer se identificar com Jesus, você acaba se misturando com os escarnecedores. Por que você se mistura com os escarnecedores? Em primeiro lugar, você se mistura por causa da vergonha, pela situação. Quem sabe a vergonha pelo seu pecado. É possível que eu esteja falando para alguém nessa noite que esteja muitos anos longe de Jesus, que esteja muitos anos longe da igreja na qual foi criado, que esteja rejeitando a Jesus por vergonha de algum pecado que cometeu. Amigo, não tenha vergonha de pedir perdão a Deus. O que as pessoas pensam a respeito de você não vai te salvar. Por isso, olhe para Jesus. Porque quando você fica com vergonha do seu pecado, Satanás, ele olha para você e te iguala aos escarnecedores. E você passa agora a se misturar com os escarnecedores. E quando você menos imagina, você começa a falar mal daquele Jesus que tanto te amou. Quando você menos imagina, ao invés de você abençoar as pessoas, você começa agora a proferir maldição por aqueles que estão tentando fazer alguma coisa na igreja. Sabe por quê? Tudo por causa do fracasso. Pedro falhou. Ele falhou porque ele não disse a verdade. Pedro falhou porque não cumpriu a promessa. Pedro falhou porque não foi leal a Jesus. E você? Em que momento você falhou com Jesus? Em que área da sua vida você tem falhado com Jesus? Amigo, entenda que para Jesus o fracasso não é o final. Não é uma consequência, não é uma... Fugiu a palavra agora. Não é algo que você foi predestinado, não é uma predestinação. O fracasso, ele acontece no nosso dia a dia, faz parte. Mas Jesus está te chamando a viver uma experiência com Ele. O verso 61 aqui diz: Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. E sabe o que acontece quando Pedro nega Jesus 3 vezes? O galo canta, e quando o galo canta, acontece aquela cena de filme, sabe? Pedro, na hora, olha para Jesus, e Jesus olha para Pedro. Imagina que situação constrangedora. Pedro poderia ter olhado para Jesus e pensar o seguinte: aquele olhar de Jesus quer dizer, eu te falei, eu te avisei. Mas sinceramente, você acha que para Pedro o olhar de Jesus era uma repreensão no sentido, eu te falei, eu te avisei? Você acha sinceramente que Pedro, ao olhar para Jesus, se sentiu pressionado apenas? O verso 62 continua dizendo o seguinte: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. Vendendo os olhos, lhe diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu?
Pedro já não viu mais nada disso. Pedro, quando ele consegue olhar para Jesus, Pedro sai correndo. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, página 502, ela diz que Pedro, ao olhar para Jesus, ele sentiu o amor compassivo de Jesus. Ao olhar para Jesus, Pedro conseguiu olhar naqueles olhos e quem sabe ouvir as mesmas palavras que Maria Madalena: vá e não peques mais. Pedro saiu correndo dali. E quando Pedro foi pensar no que estava acontecendo, Pedro estava no Getsemane, no mesmo lugar em que Jesus estava. Quando você conhece o amor de Jesus, você entende que maior do que o seu fracasso, do que o seu pecado, é o amor que Ele tem por você. Porque no final das contas, não importa o quanto você peca, importa quantas vezes você se entrega nas mãos de Jesus. O que Deus quer saber não é o tamanho do seu fracasso, e sim o tamanho da sua entrega. O que Deus quer te falar nessa noite é que o seu fracasso não é maior do que o seu poder, do que o seu amor, do que o amor dele em sua vida. Entenda, naquele momento Pedro estava ali refletindo nas falhas dele. Eu fico imaginando Satanás no ouvido de Pedro: que sem vergonha você é. Você dormiu na hora que era para estar acordado. Você negou Jesus e agora você ainda teve coragem de sair correndo e deixar ele lá apanhando. É muito provável que Satanás estava ali. Mas entenda, quando Pedro estava ali, os anjos de Deus estavam ao redor dele. E Deus estava dizendo: Pedro, você realmente falhou. E o que você vai fazer agora? O que você pode mudar dessa história? Você vai fugir ou você vai se render? Nós sabemos que Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu de tudo que havia feito. E Deus lhe deu uma nova chance. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta, amigo. O que você vai fazer com Jesus? Essa semana Deus te chamou cada dia aqui para aprender, para ouvir. Não um conteúdo da Bíblia. Jesus tem te chamado para tomar a decisão de estar ao lado dele. Jesus tem te chamado para ser uma bênção. A pergunta que você precisa responder nessa noite tem que ficar bem claro para você na sua mente isso. Diante do seu fracasso, você vai fugir ou você vai se render? Pastor, mas as pessoas da igreja são... Vou dizer para você, se tem um lugarzinho que reúne gente podre, é a igreja. Porque a igreja é o lugar para gente podre mesmo. E se você acha que aqui na igreja está cheio de gente hipócrita, entenda, cabe sempre mais um. Você precisa participar. Porque na igreja somos pessoas imperfeitas mesmo. Eu não tenho orgulho de ser imperfeito. Mas na igreja eu também encontro a graça. Aqui na igreja eu consigo ver o testemunho de pessoas que estão lutando para permanecer ligado a Jesus. Tudo depende do ponto de vista, da sua perspectiva, de como você enxerga as coisas. Você pode enxergar o seu fracasso como um motivo para você se afastar de Jesus. Mas entenda, fugir não vai resolver o teu problema. A melhor coisa que você pode fazer é se render, assim como Jesus, assim como Pedro se rendeu a Jesus. Se renda ao amor de Jesus. Esqueça o passado, esqueça o que aconteceu. Entenda, amigo, só não fracassa quem não tenta. Só não fracassa aquelas pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas e não conseguem enxergar além do horizonte. Agora, se você é sonhador, se você quer ver o sucesso, você com certeza vai falhar. E não vai ser uma nem duas vezes não. Você vai falhar várias vezes. Sabe o que eu amo na história de Pedro? É que Pedro ele tem muito a ver comigo. Todo duro, sabe? Mas à medida que você anda com Jesus, Jesus vai te transformando. O que eu amo da história de Pedro é que Pedro mostra que, apesar das nossas falhas, Deus nos usa. Logo depois, Jesus morre, ressuscita. Jesus aparece para Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o mesmo olhar. Tu me amas?
Rapaz, pensa o que passou na cabeça de Pedro naquele momento ali. Pensa o turbilhão de coisas passando na cabeça de Pedro. Os discípulos ali olhando. E Pedro lembrando: Senhor, eu te neguei naquela noite lá, eu fugi, eu não orei, eu dormi. E depois eu te neguei 3 vezes. E na hora do que o Senhor mais precisava de mim, eu não estava ali. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. E Deus olha para Pedro e fala: meu filho, seja agora um líder da minha igreja. Pedro, eu não quero saber quantos erros você teve, quantas vezes você fracassou. Eu quero saber quantas vezes você está se ajoelhando. Pedro agora se transforma num poderoso pregador da palavra de Deus. O fracasso, ele é apenas um evento. Ele não é uma pessoa. Entenda uma coisa, amigo. Você não é um fracassado. Você pode ser uma pessoa que tem estado longe dos caminhos de Jesus. Isso é muito possível. Mas fracassado você não é. Porque quando você entrega o coração a Jesus, você consegue ter vitórias. É possível que hoje você esteja com algum fracasso na sua vida. É possível que a sua vida financeira esteja destruída. É possível que o seu casamento não esteja vivendo os melhores momentos. É possível que você na escola seja um retardatário. É bem possível que na sua família você esteja lutando com a doença. E é bem provável que você também tenha hábitos que precisam ser abandonados. Não se concentre nas suas falhas. Se concentre no amor de Jesus. Porque somente o amor de Jesus nos dá forças para vencermos as fraquezas da vida. Somente o amor de Jesus nos ajuda a vencer. Por isso, eu queria deixar bem claro para você: se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer vencer os fracassos, aprenda com Pedro a reconhecer os seus limites. Não faça aquilo que está além dos seus limites. Você tem que andar a 2ª milha, mas entenda, a 3ª, a 4ª, ela pode estar prejudicando a sua família. Faça apenas aquilo que Jesus está te orientando. Não se compare com os outros. Não viva uma vida preocupada com o que os outros vão dizer. Viva a vida que Jesus te escolheu para viver. Você quer vencer o fracasso? Quer vencer as dificuldades? Reconheça o amor de Jesus. Reconheça esse olhar que tem te chamado todos os dias. Para isso você tem que ler a Bíblia, amigo. Se você não está lendo a Bíblia, como é que você vai conseguir enxergar o olhar de Jesus? Como é que você vai conhecer esse Jesus poderoso? Você ainda não estudou a palavra de Deus? Nunca fez um curso da Bíblia? Coloca aqui no WhatsApp. Manda um pedido assim: olha, eu quero estudar a Bíblia. Manda aí no chat: eu quero estudar a Bíblia. Nós vamos arrumar um jeito de estudar a Bíblia com você. Quem sabe seja um comecinho. Está entrando aí na tela agora aí, o número do WhatsApp. Manda aí. Eu gostaria de estudar a Bíblia. Eu quero conhecer mais esse Jesus. E amigo, eu não posso terminar essa noite sem fazer um apelo. O meu apelo é que você seja vitorioso. E para você ser vitorioso, você tem que entregar o seu coração a Jesus. E aí, você está disposto a entregar o seu coração a Jesus? Você quer nessa noite fazer a vontade de Deus na sua vida? Jesus está te chamando a ficar mais perto dele. Jesus está te chamando a assumir um compromisso com ele. Não tem esse negócio de viver com Jesus sem compromisso. Não tem esse negócio de falar que é cristão e não ouve as advertências de Deus. Não existe esse negócio de estar andando com Jesus e assentado na roda dos escarnecedores. Porque nós somos puxados para aquilo que nós temos de pior. E se você anda mais com pessoas que não são próximas a Deus, a sua tendência é dar mais alimento para a sua natureza carnal. Você quer ser um vitorioso? Feche os seus olhos. Vamos falar com esse Deus. Nosso grande Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque na Tua palavra o Senhor não escondeu os erros
desses grandes homens da fé, Pai. Porque através dos erros dele nós podemos, Pai, enxergar que nós também temos os nossos erros, Senhor. E te agradecer porque a tua misericórdia ela tem nos alcançado, meu Deus. E da mesma forma como esses homens erraram e falharam muito na vida deles, nós queremos pedir, Pai, que a nossa história seja reconhecida não pelo nosso fracasso, mas pelas nossas vitórias, pelas pessoas que nos tornamos após entregar o nosso coração ao Senhor. Nessa noite, Pai, tem pessoas ali que estão ouvindo essa mensagem. Outras pessoas vão ouvir depois, Pai. Mas no momento que essas pessoas estão assistindo essa transmissão, eu quero te pedir, Pai, que o seu Santo Espírito esteja bem ao lado delas, mostrando para elas que não existem fracassados quando estamos ligados a Cristo Jesus. É possível que nessa noite eu esteja falando com alguém, meu Deus, que está com o casamento destruído. É bem provável que financeiramente nós tenhamos muitos lares destruídos aqui. Pessoas que criaram muitos sonhos para a vida, mas que agora estão longe desse sonho. Por isso eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas e demonstre a sua misericórdia na vida delas, para que assim como Pedro conseguiu enxergar no olhar de Jesus a compaixão, elas possam enxergar no teu olhar, Pai, o teu amor também. Hoje teve algumas pessoas aí que tomaram decisões, Pai. Teve gente que assistiu e aprendeu algumas lições importantes para a vida. Outras pessoas, meu Deus, assistiram essa programação da noite aqui e tomaram a decisão de entregar o coração ao Senhor. E por isso eu te peço, Pai, envia o teu Santo Espírito a essas pessoas para lhes dar força, para que elas permaneçam firmes nessa decisão. E se tem alguém, Pai, que está se sentindo fracassado, em nome de Jesus, repreenda esse pensamento da vida dessa pessoa. E que essa pessoa possa chegar ao amor de Jesus, que possa olhar para Jesus e ver aquele amor compassivo, meu Deus. Usa-nos. Usa-nos para ser uma bênção nessa terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós nos encontramos mais uma vez às 19 horas. Lembre de compartilhar essa mensagem para que o amor de Deus possa alcançar os corações. Uma boa noite.